volta dos jogos de azar está novamente em debate. Cassinos, bingos, jogo do bicho poderão voltar a ser liberados no Brasil. O assunto é polêmico. Parlamentares acreditam que os jogos poderiam ajudar o país a superar a crise econômica. Já o Ministério Público Federal é contra por entender que a atividade facilita a lavagem de dinheiro. Tabuleiro, dominó, baralho. Dona Maria é daquelas apaixonadas por jogos e torce para que o preferido, o bingo, seja legalizado. O jogo faz muito bem para todos, principalmente para o idoso. Um projeto de lei no Senado aprovado no final do ano passado na Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional libera bingos, cassinos, jogos eletrônicos e até o jogo do bicho, hoje considerado contravenção penal. Precisando fazer caixa, o novo governo vê com bons olhos a legalização dos jogos de azar. E pelo menos 4 ministros apostam na rápida tramitação do projeto. Os jogos seriam liberados somente em hotéis e resorts. Para os ministros, hoje os jogos existem de forma clandestina, sem trazer nenhum benefício ao país. O jogo de azar foi permitido no Brasil na década de 30 e 40 no governo Vargas. Em 46, o presidente Eurico Gaspar Dutra proibiu novamente. Em 1993, a Lei Zica autorizou a volta dos bingos para arrecadar fundos para entidades esportivas. Prédios grandiosos como estes na Zona Sul e Oeste de São Paulo ficavam lotados. Depois, no governo Lula, os bingos foram novamente proibidos e os estabelecimentos fecharam. Hoje, apenas as loterias federais e estaduais e o TURF são permitidos. O diretor do maior site de jogos e apostas da América Latina acredita que a legalização ajuda a trazer de volta dinheiro gasto lá fora. O jogador deposita, joga. Em caso de eventuais ganhos, ele recebe um recibo, um RPS eletrônico. Isso pode ser facilmente enviado para a Receita em tempo real, isso pode ser facilmente contabilizado. O Ministério Público Federal é contra a legalização. Considera um incentivo à lavagem de dinheiro, sonegação e corrupção. O Ministério Público ressalta que não há estrutura ideal para fiscalizar o jogo. E para falar sobre o projeto de lei que libera os jogos de azar no Brasil, recebemos Herculano Passos, deputado federal pelo PSD de São Paulo e presidente da Comissão de Turismo da Câmara, e o advogado Marco Polo Levorim, vice-presidente da Comissão de Direito Penal Econômico da OAB de São Paulo. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, doutor Marco Polo. É um prazer muito grande estar aqui novamente neste programa com essa audiência tremenda. Parabéns. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Andressa. Vamos começar, então, sabendo a opinião dos senhores sobre esse assunto. Ao longo do programa vamos detalhando aí que são vários pontos, né? Mas, a princípio, deputado, o senhor é a favor da volta dos jogos? Com certeza, sou a favor da legalização dos jogos, né? Até porque o jogo já é legal, como foi dito, as loterias, o TURF, uma parte dos jogos são legais e outras não são legais, como o cassino, o bingo e o jogo de bicho. Então a gente quer a legalização de tudo, até porque o jogo que não é legal, ele funciona no Brasil, existe no Brasil. Tanto o bingo como o jogo de bicho e o cassino, clandestinamente. Então a gente quer a legalidade porque vai gerar mais emprego, desenvolvimento, arrecadação para o governo e vai legalizar o jogo. Isso para nós é importante, vai fortalecer o turismo, vai trazer desenvolvimento econômico e social ao país. Então a gente é a favor da legalidade do que está ilegal, né? Doutor Marco Polo. Bom, acho que o debate em torno da legalização precisa considerar alguns aspectos, né? Primeiro, parece-me que há um profundo descuido com relação ao controle disso, né? Então, uma grande preocupação com relação à questão da lavagem de capitais, né? O incentivo à criminalidade, ao chamado crime antecedente da lavagem de capital, tráfico de drogas, sonegação de impostos, corrupção ativa e passiva, e todo esse dinheiro que advém do crime organizado poderia ser lavado através das casas de jogos. Então, uma grande preocupação, porque poderiam lavar tanto os consumidores como os proprietários. E no projeto não há
não é, uma regulamentação significativa, específica, que nos dê margem para a segurança. O projeto, não é, apresentado no Senado é um projeto muito amplo, que não prevê restrição territorial, quantitativa, projeto muito aberto, não é, que não contempla a perspectiva, inclusive relacionada aos aspectos de saúde, não é? Por exemplo, as denominadas ludopatias, não é? As situações que envolvem graves consequências para a saúde das pessoas. Há registros seríssimos de pessoas de profissionais da área de saúde que identificaram pessoas que têm forte tendência suicida, forte reação em razão de uma dependência que se cria com relação ao jogo. E nós temos gastos relacionados a isto. Então, há um questionamento também com relação à arrecadação tributária, porque se diz assim, nós vamos aumentar, e aí se diz 15 bilhões, já se disse 20 bilhões, né? Mas compreendemos também que há um percentual significativo primeiro, de sonegação fiscal, não é? Porque a lavagem de capital permeada nas casas de jogos, ela arrasta atrás dela a sonegação fiscal. Quer dizer, me parece que entre as pessoas que são contra o projeto está justamente, né, grande parte aponta aí a questão da sonegação fiscal e também da lavagem de dinheiro, né? Como garantir que esse tipo de crime não aconteça? Bom, deputado? No projeto já especifica, quem ganhar acima de 10 mil reais já é informado automaticamente à Receita Federal. E para se lavar dinheiro em cassino é muito caro, porque o cassino normalmente tem o lucro dele. É muito mais fácil lavar dinheiro em qualquer outra atividade legal que se lava dinheiro. Então, esse descontrole já é do governo. E dentro do cassino vai ser muito mais fiscalizado do que qualquer outro negócio. Então, a questão da lavagem do dinheiro, porque eu fiz audiências públicas na Comissão de Turismo, inclusive ouvimos o Ministério Público e não convenceu os deputados porque foi muito fraca a argumentação. O senhor acredita numa fiscalização eficiente nesse sentido? Com certeza. Essa é a fiscalização como existe no mundo todo. E nós podemos fazer da legalização do cassino no Brasil um modelo, porque já temos a experiência do mundo todo. Até porque no mundo todo existe o cassino, quase o mundo todo. Do G20, que são os 20 países mais fortes do mundo economicamente, só 3 não têm o cassino legalizado. Um deles é o Brasil e 2 são países islâmicos, que lá a religião não permite nenhum tipo de jogo. Então, o jogo é proibido. Aqui no Brasil, só essas 3 modalidades de jogos são proibidas. Todos os países que a religião predominantemente é cristã, o jogo é legal e funciona bem. E cresce o desenvolvimento e a arrecadação e tudo isso. Em relação à saúde, como foi dito, no cassino legalizado, a pessoa identifica aquele jogador compulsivo e faz uma reabilitação e proíbe de jogar. Agora, no cassino clandestino, como funciona no Brasil, aí joga todo mundo. Então, todo mundo... Essa questão da saúde está prevista também no projeto? A identificação e a proibição daquele jogador compulsivo. E outra coisa, normalmente não se ganha muito no jogo de cassino. E é fácil identificar quem ganha várias vezes, que poderá, sim, estar lavando dinheiro e, consequentemente, ser fiscalizado a forma... Não existe forma de lavagem de dinheiro em cassino legalizado no mundo, como na audiência pública nós fizemos um seminário e vários cassinos do mundo todo mostraram a experiência deles em relação a essa atividade de lavagem de dinheiro. Doutor Marco. Então, pois é, em 2007 houve a tramitação de um projeto na Câmara e se identificou através do COAF, pela voz do seu representante, Máximo,
absoluta impossibilidade de fiscalização. Então, o próprio COAF, em 2007, durante a tramitação de um projeto anterior para legalizar, reconheceu como um confitente, lá o representante, razão da absoluta impossibilidade de fiscalização, dizendo que, inclusive, o COAF... Impossibilidade por quê, doutor Não Marco? tinha nem expertise para isso. Na realidade, o que nós vamos criar são lavanderias gigantescas. Não é? Há um crime organizado que clama pela regulamentação. Eu li um parecer do Ministério Público Federal, através de um procurador da República, Peterson, onde ele é muito expresso. Existem donos, verdadeiros donos dessas atividades clandestinas, e que, para alçar lucros ainda maiores, estão apostando nesta regulamentação. Então, parece-me que a aprovação deste projeto, sem um debate mais aprofundado, questões gravíssimas relacionadas à saúde, né? Há pareceres de destruição, né, do ambiente familiar, dívidas, aspectos físicos relacionados à depressão, a suicídios. Né? Li o depoimento de uma senhora, né, e de algumas pessoas que estão e que estiveram em tratamento dessa ludopatia e disseram que ficaram desesperadas só com a possibilidade de passar em frente a um bingo. Né? Então, quer dizer, nós estamos falando de circunstâncias extremamente graves. E há, em particular, uma situação que me parece extremamente gravosa. O dono do estabelecimento, o proprietário do estabelecimento, tem um poder de manejo muito grande. Né? Então, nós vamos confiar, não é, numa absoluta fiscalização, considerando essa atividade desenvolvida pelo próprio dono da atividade do cassino, que passa, como eu disse aí, por uma lavagem de dinheiro significativa. Você tocou nesse assunto aí da área da saúde, nós vamos trazer justamente a opinião de um médico falando justamente da dependência, da possível dependência dos jogos. O coordenador do ambulatório do jogo patológico da USP falou sobre esse assunto com a gente. Todo jogo de azar tem potencial para causar dependência. É chamado de jogo de azar porque envolve aposta. E o elemento que causa a dependência, o elemento viciante, é esta aposta. Porque a aposta significa uma incerteza. Será que vou ganhar? Será que vou perder? E essa incerteza gera excitação. Então as pessoas se tornam, na verdade, dependentes da excitação causada pelo ato de apostar. Jogadores compulsivos com frequência se descrevem a si mesmos dizendo assim: meu problema é que eu sou um mau perdedor. Então é o seguinte, se você não sabe perder, você não está pronto para jogar. Essas pessoas devem procurar um profissional de saúde, alguém que tenha um mínimo de conhecimento, especialização. Em 3/4, esses pacientes têm dificuldades associadas como depressão, ansiedade, outras dependências, transtorno bipolar, etc. Se essas condições associadas não forem tratadas, ao mesmo tempo que se trata o jogo, a chance de sucesso é muito menor. Por outro lado, se for tratado e bem tratado, a chance de sucesso é grande. Então, vale a pena procurar ajuda. E essa é uma mensagem que precisa ser frisada muitas e muitas vezes, porque menos de 10% dos jogadores compulsivos procuram ajuda. Pois é, o médico colocou essa questão, essa preocupação, né, com uma possível dependência na questão dos jogos. Deputado, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais disso, que o projeto prevê também, né, algumas questões nesse sentido. Prevê porque foi debatido, inclusive, em várias audiências públicas em relação ao jogador compulsivo, né? E isso, o cálculo é 1% dos jogadores, de 1 a 2%, que são esses jogadores compulsivos. E os cassinos, os grandes cassinos no mundo, eles identificam essas pessoas e tiram do jogo, proíbem e fazem a reabilitação, o tratamento, coisa que o cassino clandestino não faz. E se uma pessoa não for jogar no cassino e ele é jogador, ele vai procurar outro jogo, né? A corrida de cavalo, o jogo de baralho, a loteria, as lotéricas no Brasil todo tem lotérica. Então não é essa atividade de jogo que vai proibir ele de jogar, porque quem gosta de jogar, joga em qualquer tipo de jogo, né?
e sendo legalizado, com certeza vai ser até bom para que ele possa ser recuperado da doença. Doutor Marco. Então, pois é, quer dizer, a gente insiste exatamente nesse aspecto, né? Quer dizer, os profissionais da área de saúde, né, terapeutas, psiquiatras, psicólogos, né, têm ressaltado, não é, o grande índice, inclusive, né, nesses ludopatas, né, de tendências suicidas, né? E há um percentual, né, de aproximadamente 15% que, inclusive, chega a tentar o suicídio, né? Além de outras questões, né? Por exemplo, o médico mencionou, né, uma questão que é classificada como memória seletiva. Então, o sujeito diz assim, olha, eu ganhei R$4.000, mas nessa memória seletiva, né, ele acaba excluindo, por exemplo, né, todas as perdas. Então, aí numa avaliação se conclui que ele perdeu R$12.000, né? Então, estas circunstâncias relacionadas à saúde, a absoluta falta de preparo do Estado para enfrentar isso. Nós temos, a polícia, em especial, tivemos uma manifestação no Rio de Janeiro, né? Os policiais confessando a absoluta incapacidade do Estado para as coisas mais básicas no que tange à segurança pública. Nós estamos vivendo um momento hoje onde 42 bilhões foram desviados no contexto do escândalo da Petrobras, cujo mote está exatamente na lavagem de capital. Então, no atual cenário, nós temos 42 bilhões que passam pelos caminhos relacionados à lavagem de capital e, neste momento, que nós estamos fazendo uma força hercúlea para combater a lavagem de capital, nós estamos pensando em regulamentar casas de jogos de azar, onde se pesa seríssimas dúvidas exatamente com relação à lavagem de capitais. Vozes abalizadas, eu repito, dizem que atrás da lavagem de capital há um grande incentivo para o chamado crime antecedente. Então, passaria ali também o dinheiro que advém do tráfico de droga, relacionado à sonegação fiscal, né? A questão de sonegação de impostos, armas contrabandeadas e os lucros que decorrem disso. Então, nós estamos vivendo exatamente, nesse momento, Andrés, um aspecto muito importante da vida nacional, qual seja, nós estamos num combate efetivo à lavagem de capital. E nós vamos discutir nesse momento, onde 42 bilhões foram desviados e dinheiro sujo ele tem que ser lavado. Então, por isso que pesa sobre nós uma significativa desconfiança e a necessidade de se aprofundar esse debate. Nós vamos precisar fazer uma interrupção aqui para o intervalo. A gente volta já. Estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o projeto de lei que libera os jogos de azar no Brasil. Com a gente, o deputado federal Herculano Passos, presidente da Comissão de Turismo da Câmara, e o advogado Marco Polo Levorim, vice-presidente da Comissão de Direito Penal Econômico da OAB São Paulo. Continue aqui participando da nossa conversa pelo Facebook e via Twitter também. As nossas equipes das TVs afiliadas do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, da Paraíba e Ceará foram às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre a legalização dos jogos de azar. Eu sou a favor porque já existe o jogo e é ilegal e aí é foco para tudo quanto é contravenção, então é melhor que legalize. Só curto porque realmente eu não gosto de jogo de azar, né? Só isso mesmo. Porque eu acho que os jogos de azar traz outras coisas ruins. Droga e outras coisas desse tipo. Eu sou contra esse projeto de lei no Senado pelo fato que, sendo aprovado, isso influenciará na economia, porque serão jogos que não serão administrados pelo governo. Eu sou contra esses jogos de azar, por quê? Porque só beneficia só o empresário, não o jogador. Sou contra. Por quê? Porque é o medo do povo ganhar dinheiro ou lavar dinheiro. Não acho legal nenhum tipo de jogo.
Por quê? Porque eu acho que tudo se envolve jogo, existe possibilidade de manipulação de resultados. Nem de jogo de loteria federal eu sou a favor. É uma faca de dois gumes, porque serve para um lado e prejudica pelo outro. O pessoal vai lá e gasta todo o dinheiro. Mas em compensação gera emprego, gera renda para o Estado, sei lá onde for. Acho que o problema do Brasil é a roubalheira que está aí. Agora os jogos, para dar até um pouco de prazer para o povo, acho uma delícia. Tem vários pontos aí, né? Teve pessoas que se colocaram aí a favor, citaram a geração de emprego e de renda. Teve o outro senhor lá que falou, eu não acredito em nada, e nem mesmo nas loterias. O que chamou a atenção de vocês aí, da opinião das pessoas? Bom, a gente tem que acreditar na loteria, até porque é o governo que regula a Caixa Econômica Federal, né? E é um órgão sério. E em relação aos cassinos, logicamente o governo neste momento não tem nenhuma pretensão de investir e nem de bancar esse jogo, nem tem condição. Tem que ser a iniciativa privada. Sim. O governo tem que arrecadar com isso, tem que trazer benefício para ele investir na área social. Porque é muito fácil falar que está faltando isso na saúde, está faltando aquilo no social. E de onde vem o dinheiro? O dinheiro pode ser uma parte vindo da exploração do jogo. E quem joga é só quem quer jogar, não é obrigado a jogar. Vai jogar quem é jogador, quem vai se divertir, que é um lazer para ele. E neste lazer, nesta diversão, o governo tem que arrecadar recurso para o governo. E essa é a minha opinião. E também a geração de emprego. E arrecadar recursos, a ideia seria utilizar esse dinheiro em quais áreas? Nas áreas sociais, na área da saúde, para melhorar essas áreas e avançar nessas áreas. E tem uma coisa, o jogo em si, no mundo todo, onde tem jogo, a arrecadação é enorme. Nos Estados Unidos, em reais, é 500 bilhões por ano que se arrecada. A nossa expectativa aqui no Brasil, no começo, vai ser de 15 a 20 bilhões que vai ser arrecadado. E ao longo de 10 anos, isso pode aumentar bastante, dependendo da maturidade desse movimento. E muitos brasileiros vão jogar fora do Brasil, levam o dinheiro para fora, para o mundo todo, e jogariam aqui. E iríamos também turistas estrangeiros para cá, para se divertirem aqui. 200 mil turistas estrangeiros viajam o mundo jogando e trariam mais recursos para o nosso país. Nosso país hoje está recebendo muito pouco turista estrangeiro. Tem pessoas participando aqui da nossa conversa. Marcel Caixeta, ele coloca aqui se caso seja aprovado, se afetará algo na economia, não é? A gente está ouvindo aí as pessoas que são a favor dizendo que seria uma saída até para o momento que nós estamos passando de atual crise econômica. Pois é, o cálculo que não se fez é o cálculo dos malefícios, né? Quer dizer, e a conta, quem paga, principalmente num sistema universal de saúde, a conta, quem paga somos todos nós, né? Eu queria trazer um dado que me parece importante. Foi feita, ao longo desse período, algumas intervenções da polícia e até o Ministério Público, e numa delas chegou-se à constatação que caça-níqueis, por exemplo, retém 65% dos valores, né? Que são, portanto, valores estratosféricos. Então, a possibilidade do manejo, da fraude, né? O projeto parece-me ser infeliz desse aspecto, porque prevê penas pífias muito baixas, né? Penas máximas até 2 anos, né? Não só para a questão da fraude, mas também para o exercício ilegal da atividade. Pena até 2 anos justifica uma audiência preliminar, onde não se tem sequer um processo, não é? E considerando os gravíssimos efeitos nocivos e deletérios, a própria economia, não é? Porque a gente não pode desprezar a perspectiva da sonegação fiscal, da lavagem de capital, do fomento e do incremento para as atividades ilícitas que vão encontrar nas casas de jogo um grande apoio para suas atividades. Nosso tempo está acabando, então tem um tempinho só final para uma conclusão, o que esperar, não é? E, deputado, só esclarecendo aqui para as pessoas, então, é um projeto que está no Senado, não é?
E a partir daí, existe um outro projeto também na Câmara, só para esclarecer. Exatamente. O projeto vai ser votado no Senado, com certeza vai ser aprovado, que a maioria dos deputados os senadores entenderam a importância desse projeto e muito mais benefício do que prejuízo. E aprovando no Senado, a Câmara montou uma comissão especial do marco regulatório dos jogos. Eu sou membro dessa comissão. E ele deverá ser apensado ao projeto da Câmara. O projeto da Câmara apensado ao Senado, vai para o plenário, aprovando na comissão do marco regulatório, vai para o plenário da Câmara, sendo aprovado no plenário da Câmara pela maioria dos deputados, volta ao Senado para ser terminativo no Senado. Aí vai para a sanção do presidente. A sua expectativa, então, é de aprovação? Aprovação. Doutor Marco. Bom, me parece que há uma necessidade de um aprofundamento no debate, restrições com relação aos aspectos territoriais e quantitativos, não é? Uma tipologia criminal, a previsão de crimes e de penas que façam uma proporcionalidade às gravíssimas possibilidades de fraude, às questões relacionadas aos chamados crimes antecedentes, a lavagem de capital, a falta e a precarização das estruturas do Estado relacionada à fiscalização. Parece que tudo isso ficou ao largo, não é? Então, de maneira que eu espero que haja um debate mais profundo, não é? Com algumas intervenções de parlamentares para que se possa, inclusive, aprimorar, porque do jeito que está, me parece ser prejudicial. Só para finalizar um minutinho, em relação à saúde, eu vi uma matéria esses dias importantíssima, que a pessoa que joga baralho se recupera de paralisia cerebral, de um monte de coisas, derrame cerebral, jogando cartas, né? E isso daí é uma coisa que tem a questão da saúde na área, se você tiver ver o ângulo negativo e tem o ângulo positivo também. Então, tudo isso é possível. O jogo, ele é maléfico de alguma forma, mas é benéfico de outro ângulo. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje, com essas opiniões contrárias, mas que enriquecem aqui o nosso debate. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. E o JC Debate fica por aqui. Uma ótima tarde para você e bom fim de semana.